Voltando à política, mas também com o lado jurídico. Qual o futuro político do deputado Eduardo Bolsonaro, licenciado que está nos Estados Unidos? O nosso entrevistado é o especialista em direito eleitoral, especialista em direito eleitoral e em ciências penais, Amanda Guimarães Cunha. Tudo bem, doutora? Como sempre, obrigado por participar aqui da programação da Jovem Pan. Muito bem-vinda. Obrigada, Thiago. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É sempre uma alegria também estar aqui esclarecendo essas questões jurídicas para a população em geral. Claro, sem dúvida. Doutora, a explicação é a seguinte: a licença do parlamentar venceu nesse domingo. Agora, como é que fica essa situação? A Câmara tem que reivindicar ou perguntar para ele se ele retornará ao Brasil? Existe a possibilidade de se renovar essa licença ou o Congresso Nacional não prevê no regimento essa ampliação? Acho que é importante explicar para quem nos acompanha. Então, o Eduardo Bolsonaro agora já esgotou as suas possibilidades de prorrogação dessa licença parlamentar a que ele tem direito. Então agora, lógico, acabamos de entrar no recesso parlamentar, mas tão logo a Câmara volte às atividades, começa a contar, então, faltas injustificadas do deputado. Isso se ele não apresentar algum atestado, algum outro mecanismo pelo qual ele justifique a sua ausência, mas ele não tem mais a possibilidade de prorrogar essa licença. Então, agora, ou ele justifica de alguma outra forma, ou vai começar a contar as suas faltas. E aí, se ele atingir 1/3 de faltas não justificadas, aí a mesa da Câmara, não precisa nem ser o plenário, pode declarar a perda de mandato dele por faltas injustificadas. Doutora Amanda, a Deise Ciocari faz a próxima pergunta. Deise. Oi, doutora, boa noite. Doutora, a gente tem visto agora nas últimas horas alguns comentários de que seria possível que o deputado assumisse algum cargo, alguma secretaria com algum aliado, algum governador. Como que isso impactaria em relação ao mandato dele? Ele pode fazer esse tipo de articulação? Isso pode ser feito? Ele, de repente, assumir uma secretaria, vamos supor, aqui em Santa Catarina, que é um aliado do bolsonarismo? Então, essa é uma questão bem delicada, porque poder, em tese, ele pode, porque ele pode se licenciar para exercer um cargo de confiança, um cargo em comissão. Mas isso é mais comum de acontecer vinculado ao estado pelo qual ele foi eleito, que foi São Paulo. Então, eu falo aqui de Santa Catarina, então tem bastante burburinhos nesse sentido, mas de fato não é comum a gente ver isso, né? Um parlamentar geralmente, para assumir um ministério no governo federal ou uma secretaria de Estado do estado pelo qual ele foi eleito, mas, via de regra, ele tem essa prerrogativa e aí sim é uma justificativa válida porque ele não está se ausentando do trabalho sem uma justificativa. Ele está assumindo um outro cargo público e aí ele pode se licenciar. É um outro tipo de licença, diferente dessa para ele estar fora do país e não exercendo as suas atividades. Então, são licenças aí diferentes, afastamentos diferentes. E é importante, assim, salientar que muita gente, então, se ele se licenciar, se ele perder o mandato, nessa hipótese específica, ele não tem depois a pena de inelegibilidade, não pela perda de mandato. A inelegibilidade, ela está sempre atrelada a uma ideia de sanção, em grande parte uma ideia de punição. Então, não é por uma questão, a perda de mandato não é necessariamente um ilícito ou um crime que vai levar aí a inelegibilidade do Eduardo Bolsonaro, não exclusivamente por esse ponto. Doutora, agora a Dora Kramer, a próxima pergunta. Boa noite. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele sempre diz que ele não volta ao Brasil porque ele tem medo de ser preso, ele corre o risco de ser preso. Esse temor é justificado ou é só uma maneira de reforçar a aura de perseguido? Então, Dora, essa é uma pergunta uma excelente pergunta, porque, em tese, ele não teria risco de ser preso, porque enquanto deputado, ainda deputado, ele tem direito a uma série de prerrogativas, que por exemplo, só pode ser preso por crime inafiançável e em flagrante delito. Mas a gente tem aí um precedente que foi do deputado Chiquinho Brazão, que foi um dos considerados mandantes aí do crime contra a... Nossa, fugiu o nome dela agora, da deputada Marielle Franco, a vereadora, foi assassinada. Então, ele foi preso, teve uma prisão preventiva decretada ainda durante o mandato. Então, existe essa possibilidade, já que ele está sendo investigado no STF, foi aberto um inquérito final de maio
para apurar esses atos de uma possível coação no processo, de uma obstrução no processo contra o pai dele, né, Jair Bolsonaro. Então, essa atuação dele que poderia gerar uma prisão preventiva. Em tese, isso não poderia acontecer para ele enquanto parlamentar, mas a gente já tem uma flexibilização aí dessas imunidades, já temos precedência, então o risco não é tão remoto nesse aspecto. Ô, doutora, a Câmara dos Deputados tem alguma alternativa na tratativa com ele? Ou seja, se ele continuar nos Estados Unidos, vai tendo as faltas, como a senhora mesma destacou, aí ele perderia o mandato. Mas a Câmara tem que notificá-lo? É um processo que demora? Não necessariamente. Ele é um processo até a Câmara precisa só declarar essa perda de mandato. Na verdade, a mesa da Câmara não vai nem a plenário. É diferente de um processo disciplinar, por exemplo. Um processo no Comitê de Ética, ou por uma falta de decoro parlamentar, ou algum outro ilícito que se investigue que ele possa estar cometendo enquanto parlamentar. Mas a perda de mandato é mais simples, porque é uma natureza bem objetiva, né? O próprio Chiquinho Brazão, que está preso aí já há mais de um ano, teve a perda do seu mandato declarada ainda nesse ano, num processo, né, mais célere. Então, de qualquer forma, na perda de mandato, é um processo mais simples e não leva à inelegibilidade. O Eduardo Bolsonaro poderia ter uma inelegibilidade decretada se for aberto realmente um processo disciplinar, um processo de ética, alguma coisa que investigue um ilícito para além dessas faltas. Aí sim, se ele renunciar depois de aberto esse processo, aí ele pode ter a renúncia dele pode levar depois a uma inelegibilidade. Então, são coisas aí diferentes, né? Se ele renuncia agora, por exemplo, com medo de vir para o Brasil ser preso, não quer perder o mandato, ele renuncia. Agora, nesse momento, não tem consequência de inelegibilidade para o Eduardo Bolsonaro, mesmo com o inquérito aberto no STF. Isso é uma confusão que o pessoal faz. Mas ele já está respondendo um processo criminal. Mas o processo criminal, nesse momento, não gera inelegibilidade para ele, só se ele vir a ser condenado. Então, tem essas nuances aí, né? Dependendo de qual caminho a Câmara vai adotar com relação à conduta dele. Dora Kramer, mais uma. Doutora Amanda, tem na Câmara aí correndo uma proposta, um projeto, não sei se já foi formalizado, para ver se resolve a situação dele de uma outra maneira. Na verdade, são 2 projetos e confesso, eu esqueci, tá? Então, eu vou só lhe perguntar sobre esse, a respeito do qual eu lembro, que é um projeto para que permita com que ele exerça o mandato à distância, fique nos Estados Unidos e ainda assim não perca o mandato, fique exercendo o mandato assim como parlamentar à distância. O que lhe parece isso do ponto de vista legal? Isso é uma coisa adequada? É inconstitucional? Está de acordo? Como é que é isso? Olha, adequada, eu acredito que não. Acredito que a gente ter uma legislação ou uma norma que permita um parlamentar exercer o seu mandato em outro país é algo absolutamente estranho à nossa normativa jurídica, à nossa prática jurídica legislativa. Proibido em si, em tese, não é. Se a Câmara regulamentar, a Câmara tem liberdade nesse sentido. Mas veja que nós já temos uma série de possibilidades. O Eduardo Bolsonaro está aí há quase 4 meses, né, fora do país, recebendo, né, os seus salários, sem atuar diretamente para as suas funções legislativas. Então, cabe a gente perguntar para a sociedade brasileira, né, por meio de seus parlamentares, seus representantes, se isso é interesse da sociedade ou do eleitorado do Eduardo Bolsonaro lá em São Paulo, que não, se essa regra for adotada, não vai ser só para o Eduardo, pode possibilitar outras situações. Então, a gente já tem licenças, já tem possibilidades excepcionais para esses parlamentares representarem o país, né, fora, em outros locais, no interesse do país e não para interesses pessoais, interesses políticos pessoais. Então, assim, numa perspectiva de uma análise talvez mais de ética e de moral na política brasileira, a gente poderia dizer que essa medida é bastante descabida e, na minha percepção, espero que não seja aprovada. Doutora Amanda, uma última e rápida questão. Inclusive, lendo em alguns jornais, se discutia a hipótese, ele poderia renunciar ao cargo, ao mandato, né, de parlamentar,
Para ele, de forma jurídica ou de forma política, a questão eleitoral para ele, essa é uma alternativa que não deve interessá-lo? Então, agora, nesse momento, seria até uma possibilidade que não geraria consequências eleitorais negativas para o Eduardo Bolsonaro. Está tendo muita confusão na mídia, eu li bastante sobre isso hoje, antes mesmo do pessoal me chamar aqui para falar, mas porque me chamou a atenção, porque, mas se o Eduardo Bolsonaro renunciar agora, ele vai se tornar inelegível, porque ele já está respondendo a um processo no STF, criminal. Mas o que eu acabei antecipando antes, né? Porque um assunto puxa o outro. Mas, nesse momento, não há consequências eleitorais para o Eduardo Bolsonaro se ele quiser renunciar. Esse processo criminal só vai trazer consequências eleitorais no caso de uma condenação final. Aí sim, ele vai ter a suspensão dos direitos políticos, vai ter a inelegibilidade, se for condenado lá no final e transitar em julgado essa decisão. Agora, nesse momento, se ele renunciar, não há qualquer impedimento, não há qualquer consequência eleitoral. Quando que teria, Amanda? Mas e se ele perder o mandato? Né? Se ele perder o mandato por falta? A perda do mandato por falta não leva à inelegibilidade. Então, esse é o primeiro ponto. Se for aberto um processo contra ele na comissão de ética, por falta de decoro parlamentar, ou por alguma outra previsão, por exemplo, que esteja no estatuto com relação à atuação dele perante outro Estado nacional que não é o Brasil, como a gente tem visto, se for aberto esse processo, simplesmente for aberto, e aí depois ele renunciar, aí sim ele se torna inelegível, porque aí ele está tentando fugir dessa punição. Aí a gente tem uma previsão específica na Lei Complementar 6490, que é a Lei das Inelegibilidades, que prevê essa hipótese específica. A gente pode lembrar que, de uma maneira bem prática, do impeachment do Collor, quando o Collor renunciou e tudo mais, o processo seguiu. Então, todo tipo de processo parlamentar que pode levar à cassação de mandato, que pode levar à inelegibilidade dessa pessoa, se ela renuncia antes, desde essa época do Collor, então a gente tem essa percepção de que ele vai ter esse efeito, esse processo vai seguir, mesmo que o parlamentar ou o político, enfim, renuncie. Aqui com a gente, especialista em direito eleitoral, em ciências penais, Amanda Guimarães da Cunha. Muito obrigado, doutora, pela gentileza de nos atender. Boa semana, voltaremos a nos falar. Obrigada também pelo convite e fico sempre à disposição. Muito obrigado.